Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio, do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos. E hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos do Direito do Trabalho no século XXI. É isso aí, pessoal. Nós estamos estudando, nos aperfeiçoando, conversando aqui sobre os temas mais importantes, os temas mais recentes que fizeram parte da reforma trabalhista e outros assuntos que também não fizeram parte da reforma trabalhista de 2017, mas são temas atuais. E hoje, pessoal, eu quero conversar com vocês sobre honorários sucumbenciais. É isso aí. Afeto advogados, advogadas. Nós, advogados, temos que conhecer bastante sobre honorários sucumbenciais. Por quê, pessoal? Porque é daí que também vem a nossa remuneração. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que vocês acionem o sino de notificações se você já não tiver feito isso. Por quê? Porque toda terça e quinta-feira tem conteúdo novo para você se especializar, estudar e conhecer direito do trabalho e processo do trabalho e esses temas recentes que nós estamos conversando aqui. Isso aí, assuntos quentes do nosso dia a dia. Peço também que vocês dêem um like nesse vídeo, pessoal, porque o seu like, o seu ok, é quando você diz que gostou desse vídeo, que essa rede social vai propagar esse vídeo. Peço também que vocês compartilhem esse vídeo para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu colega de trabalho, porque ele também vai precisar dessa informação. Se ele é advogado, se ele é advogada, ele também precisa conhecer sobre honorários sucumbenciais, que faz parte da nossa remuneração. Pessoal, por que nós vamos conversar sobre honorários sucumbenciais? Será que é tão óbvio assim? Será que é tão batido assim? Digo logo que não, pessoal. Não é tão óbvio, não é tão batido assim. Tem muita gente que não sabe cobrar honorários sucumbenciais. Tem alguns que também, quando estão do outro lado, não sabem se defender dos honorários sucumbenciais. Então nós precisamos conhecer. E teve alteração importante na reforma trabalhista de 2017. Por isso nós precisamos conhecer. Por que não? Isso não possa ser uma questão de prova do OAB, por exemplo. Se você sabe muito bem que o exame da ordem está querendo saber se você está preparada ou preparado para ser um advogado ou uma advogada, é óbvio que em algum momento ele vai querer saber se você conhece sobre os seus honorários sucumbenciais, que é direito seu. Então, isso é um tema afeto a essa conversa da advocacia e, por que não, prova do OAB. Pessoal, antes da reforma trabalhista de 2017, da Lei 13.467, pessoal, não era cabível honorários sucumbenciais na Justiça do Trabalho. Essa era a regra. Era a regra, inclusive, da súmula 219 do Tribunal Superior do Trabalho, e a súmula 329 fazia remissão a essa súmula. Essa era a regra, mas tinha realmente as suas exceções. E o que continha essas exceções? Tinha que estar preenchidos ali alguns requisitos de forma concomitante. Um valor específico, quando o valor era um valor específico, quando era advogado de sindicato, ele teria esse direito. Tinha uma exceção ali de caber honorários sucumbenciais nos casos de ajuizamento de ação rescisória.
Então a súmula 219 era uma das mais utilizadas para deixar claro que não cabia honorários sucumbenciais. E isso sempre foi estranho na Justiça do Trabalho, mas essa era a regra. Até que, em novembro de 2017, a reforma trabalhista tirou essa regra e incluiu a aplicação dos honorários sucumbenciais na Justiça do Trabalho. Foi isso lá na reforma de 2017. E por isso foi acrescentado o artigo 791A lá na CLT, que nos falou o seguinte: é cabível os honorários sucumbenciais e o magistrado ele pode deferir esses honorários sucumbenciais num valor mínimo de 5% até um valor máximo de 15%, diferente da área civil, que até pode chegar a 20%. É bom nós estarmos atentos aí, até porque você sabe muito bem que o examinador adora essas pegadinhas. Então fica esperto que na Justiça do Trabalho honorários sucumbenciais é de 5% a 15%. E ele ainda fala, com base no valor da liquidação da sentença, com base no proveito obtido na reclamação e, caso não consiga se mensurar isso, com base no valor atualizado do valor da causa. Aí nós vamos avaliar em cada caso qual que irá se encaixar ali. Ou seja, vamos imaginar uma situação recente de uns honorários que eu recebi. Chegou na minha conta um valor específico, vou determinar um valor X. Vamos imaginar ali 20 mil, por exemplo. Chegou ali 20 mil na minha conta e também vem um outro valor. Um valor referente a 10% dessa condenação. Devia ser um valor de 22, 23, alguma coisa ali, mais ou menos. Aí já veio inclusive da Justiça do Trabalho, que você ainda pode pedir isso para o magistrado, para separar, tanto na liquidação, como na hora de encaminhar os seus honorários para o banco, você pede para o magistrado ele já retirar o valor dos honorários sucumbenciais. Existe essa possibilidade. Então, veio o valor da condenação e também já veio para mim o valor separado dos honorários sucumbenciais, que, se não me engano, era por volta dos 10%. Agora não me recordo, mas foi assim que aconteceu. Então e perceba o seguinte: na Justiça do Trabalho, é lógico que todo advogado tem uma forma de trabalhar e cada cliente tem a sua peculiaridade. Por exemplo, existem algumas empresas na qual eu presto serviço que eu posso fazer um trabalho mensal, uma prestação de serviço onde eu recebo mensalmente. Algumas empresas me contratam para a realização de uma atividade específica. Aí o que eu vou fazer? Eu vou cobrar um valor específico. Posso receber pela atuação mensal, para atuação full, atuação geral, sempre que ele precisar, de 3 processos a 30 processos, por exemplo. Aí é lógico, nós vamos escalonar ali, nós vamos colocar certos limites, conforme vai aumentando a quantidade de processos. Se ultrapassar aquele limite já contratado, você pode aumentar o valor. Ou então, como eu falei, um valor específico. Uma empresa pode me contratar só para eu realizar a defesa, ou só para eu realizar aquela audiência. E eu vou cobrar valor específico por aquela defesa ou por aquela audiência. Por outro lado, se eu for advogado do reclamante, eu posso, se eu quiser, cobrar o valor total dela ali, por exemplo, 2 mil, 3 mil, 1.000, 4 mil, 5 mil. Você que vai decidir isso.
Ou então, muitas vezes, como é comum, é muito comum na Justiça do Trabalho Fluminense, aqui do Rio de Janeiro, muitos advogados, em vez de cobrar 20%, um valor de entrada para o início do seu trabalho, que é legítimo, e cobrar os 20% ou 15%, porque existem dois tipos de contrato. Existe o contrato, ou melhor, existem dois tipos de honorários. O honorário contratual e o honorário sucumbencial. Nós estamos falando aqui de qual? O honorário sucumbencial, que quem dá isso pra gente é quem? A Justiça. A Justiça, quando você ganha um determinado processo, ela, porventura, provavelmente vai lhe dar uma porcentagem de 5% a 15%, cobrando do perdedor. Por outro lado, existem os honorários contratuais, que não se misturam com os honorários sucumbenciais. Os honorários contratuais, você pactua, você contrata com o seu cliente. Olha só, para eu realizar esse trabalho, eu cobro X. Cobro X para atuar e 20% ao final do possível êxito. Perceba que você está contratando com fulano ali, ó. Cobro R$2.000, cobro R$15.000, cobro R$10.000, mais os 20% do que a gente ganhar nessa indenização, ok? Contratual, não se mistura com sucumbencial, porque às vezes tem clientes que começam a questionar isso. Não deixe, é a sua área profissional, é lei, você tem direito a isso. E muitas vezes, como eu disse aqui na Justiça do Trabalho Carioca, tem alguns advogados que, em vez de cobrar o valor inicial, ou um valor mínimo inicial, já fiz muito isso. Em vez de cobrar 2.000 ou 3.000 do cara que não tinha dinheiro, eu falava assim, olha só, eu posso cobrar um valor de entrada aqui, um valor módico de entrada, para não começar a atuar sem receber nada, e depois eu cobro 30% ao final. Tem alguns profissionais que não cobram nada e cobram 30% ao final. Tem profissionais autônomos, advogados, que cobram 30% de tudo, inclusive do FGTS. Direito dele. É ele que estipula o valor da remuneração dele. Se a outra parte concordar, tá tudo certo. Até porque vamos combinar, né, gente? Se o cara precisa de você, se ele não está conseguindo por conta própria, ele vai conseguir graças ao advogado, graças ao advogado. Ele não vai conseguir de graça. Então precisa do advogado ali para fazer todo aquele trâmite e garantir o direito dele. E muitas vezes acontece isso. Você recebe no valor de liquidação uma condenação do valor de R$20.000. No meu caso foi o seguinte, ó. Vamos imaginar, eu recebi, veio na minha conta, primeiro um valor de 20.000, depois um valor de, sei lá, 1.800, 2.000, não sei. Aqueles 1.800, 2.000 era referente ao sucumbencial, que eu estou falando aqui, que era de 5% a 15%. Quando eu recebi aqueles 20, eu ainda cobrei o valor referente aos honorários contratuais, que era no valor de 30%. Porque naquele caso ali, eu não tinha cobrado. Era um grupo de 15 trabalhadores que não tinham recebido nada, e eu vi a oportunidade ali, ó, não vou cobrar agora para receber 30 ali, 30% na frente desses 10, desses 15. Aí desses 20.000 que veio na minha conta, eu retirei 30%, falei, ó, conforme combinar, 30%. Se fosse o valor de 10.000, 30% dos 10.000, que era mais ou menos esses valores, 10, 15, 20, dependia de cada caso. Então perceba que primeiro tem essa diferença entre os honorários contratuais e os honorários sucumbenciais, e você precisa saber disso. Você encontra honorários de sucumbência na CLT, você vai encontrar também lá no Código de Processo Civil,
Código de Processo Civil, que é dali que vem a regra. E olha só, pessoal, o artigo 791, lá no parágrafo 2º, ele coloca parâmetros os quais, na hora que o juiz definir a porcentagem dos seus honorários sucumbenciais, ele vai avaliar o quê? O grau e o zelo profissional, verificar se o advogado fez o trabalho corretamente, verificar se foi tudo certinho, se não perdeu prazo, vai verificar o local da prestação de serviço, são critérios bem subjetivos, porque ele entende que o valor monetário de uma região é um valor, em outro local é outro valor, com base no valor de mercado profissional, com base no poder aquisitivo de cada localidade, no gasto de cada localidade. É lógico que uma cidade do interior do Brasil não tem o mesmo padrão monetário de uma megalópole gigante. Os valores são outros. Lá numa cidade do interior, o suco de laranja é R$1. Se você for em Ipanema, o suco de laranja é 15, meu querido. Essa que é a verdade. Já vi muita gente reclamar. E por aí vai. Além disso, natureza e importância da causa. O juiz também vai avaliar isso. Vai avaliar o trabalho realizado e o tempo exigido. A complexidade da causa. Muitas vezes é uma ação que dura 15 anos. Não é nem um pouco difícil uma ação durar 15 anos. Então, todos esses critérios serão avaliados para o juiz deferir os honorários sucumbenciais, sempre naquele mínimo de 5% e no máximo de 15%. Ainda tem mais, você não é obrigado a aceitar aquele valor. Se o juiz colocou, por exemplo, que acontece muito, honorários sucumbenciais de 1%. Já recebi, já vi coisas do tipo, 2%. Sabe o que você pode fazer? Recorre. No mínimo você pode recorrer. Se você vai ganhar ou não, é outra história. Ao contrário, é a mesma coisa, você está pela outra parte. O juiz condenou o teu cliente em honorário de 10, você vai recorrer e vai falar, não, juiz, está muito caro isso. Esse valor foi deferido de forma equivocada. Foi um processo de 6 meses. O valor já foi um valor equivocado. Então, primeiro que não tem honorários. E se tiver, que reduza para X. Vai estar todo mundo ali correndo atrás do seu. Pode recorrer. Agora, teve recurso, teve o acordo, o juiz manteve, ou você vai recorrendo até o máximo, ou você aceita. Como qualquer matéria discutida no processo. Honorários sucumbenciais é mais uma matéria a ser discutida que pode ser passível de recurso ou não, como hora extra, como intervalo entre a jornada, como dano moral, em todas as áreas. Por aí vai. Também disso, olha só, algo que gera uma repercussão já foi previsto aqui no parágrafo 4º do artigo 791 da CLT. E naqueles casos em que a parte sucumbente dos honorários sucumbenciais, aquele que perde, sucumbente é aquele que perde, sucumbente, sucumbiu, aquele que sucumbiu. Se o sucumbente dos honorários sucumbenciais for beneficiário da justiça gratuita, da gratuidade de justiça, como é que vai fazer? Você sabe muito bem que gratuidade de justiça não possui caráter absoluto. O juiz ele pode revogar. Se a parte demonstrar que em algum momento aquela parte não faz mais jus, ela pode pleitear a execução desses honorários sucumbenciais. Vamos imaginar aqui o caso em que houve a sentença,
foi favorável a minha sentença, o juiz deferiu, julgou procedente a meu favor os honorários sucumbenciais no importe de 10%, veio ali para mim um valor de, sei lá, R$2.000, do valor da execução, do valor liquidado, só que a parte era beneficiária da justiça gratuita. Aí a lei fala o quê? Se no decorrer desse processo, ou caso não seja provado que existe crédito em outro processo também, ou seja, se ele não tiver crédito nesse processo, e você não demonstrar que ele não tem crédito em outro processo, ele pode não ter crédito aqui, mas pode ter crédito lá. Às vezes das mesmas partes, tá? Às vezes tem processos contra a mesma parte. Aí a parte lá pode falar, ó, ele entrou com dano moral, ganhou R$10.000 lá contra mim, ó, executa dele naquele processo. Pode acontecer isso, tá? Olha a dica de ouro que eu tô dando. Advogado é isso. Tem 10 olhos. Esperto. E quando eu digo esperto, não é na malícia nem na maldade, não. É na lei, é ser correto. Você tem direito, você vai atrás do seu direito. Simples assim. Sem nenhuma irregularidade. Caso isso não ocorra, se ele não tiver crédito em lugar nenhum, infelizmente eu não recebi, vou ficar sem receber aquele crédito por enquanto. Suspende-se a execução desses honorários sucumbenciais por um prazo de 2 anos. E eu vou sempre ali atento. Deixa eu ver se esse ser humano tem crédito. Aí um dado dia, engraçado, já pensou, de repente você está lá vendo o seu celular e aparece no Instagram aquele reclamante lá viajando para Disney. Pô, ele está com dinheiro, né? Ou então comprou, a empresa dele está prosperando. Pô, esse cara está com dinheiro, ele está me devendo. Aí você, logicamente, vai buscar todos os meios legítimos de prova. Você tem que provar, nada de alegação, a alegação nunca é suficiente. E você vai tirar, ó, ele falou que não tem dinheiro nenhum, ó, excelência. Olha o mentiroso aí, falou que não tem dinheiro. Ou então ele não tinha dinheiro naquela época, mas agora ele tem. Está indo para Disney, ó. Olha o carrão dele, agora ele tem. Então executa ele. Traga as provas, demonstre para o juiz que naquele momento, nesse momento, você pode executar os seus honorários sucumbenciais. Caso ultrapasse esse limite de 2 anos de suspensão da execução, vão se extinguir os direitos, porque ninguém deve, ninguém é de eterno. Por isso que existe prazos de prescrição e coisa do tipo, porque ninguém vai poder ser devedor eternamente, ninguém vai poder ficar com essa mácula, com essa mancha, com esse peso eternamente. Limite de 2 anos, passou 2 anos, você não encontrou nada, esqueceu do processo, já desistiu, você vai perder o direito de exigibilidade disso, até porque esse direito se extinguirá, porque essa dívida se extinguirá. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Peço que vocês dêem o like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.